Então, a partir de agora, nós estamos ao vivo também, né, no YouTube. E eu louvo a Deus mais uma vez, pastor Nelson, pela tua vida. Eu quero que você dirija para a gente uma oração. Eu separei aqui um texto bíblico para que nós viéssemos ler, e esse texto é um texto muito especial, e eu separei aqui para a gente fazer uma análise com ele, logicamente, né, de uma perspectiva bíblica e psicológica, que você, além de ser pastor, também você é um psicólogo, o que tem ajudado muito, né, a gente nessas lives, e o seu ministério tem sido, com certeza, grandemente abençoado por isso. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, ou no presente mundo, em outras traduções, sóbria, justa e piedosamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que se deu a si mesmo por todos nós, nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Esse é o texto que nós separamos para nós começarmos essa nossa live. E eu gostaria que você dirigisse uma oração a Deus e vamos começar esse bate-papo. O pessoal está assistindo aí em diversos canais, mas aqui na nossa página do Facebook, página Rogério Assunção, a gente está com o pessoal lá que vai, com certeza, participar e vai fazer algumas perguntas aí para nós, tá bom? Então, amém. Tem total Amém. liberdade, e eu quero que você comece com essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, mas antes cumprimentar todos os irmãos que estão conosco, o pessoal aí do YouTube, o pessoal que está com a gente pela plataforma do Zoom, o pessoal que está conosco pelo Facebook, irmãos aí de Caldas Novas, e o pastor Clacilton ali, né? Uma honra ter participado daquele momento ali, e aprove o Senhor que não tivéssemos outra oportunidade física devido a essa pandemia, mas cremos que logo que tudo acabar, nós vamos estar juntos em nome de Jesus, para treinamentos, para ações, para comunhão e para tudo que Deus tem para nós. E vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos. Jesus, quão bom, Deus, é estarmos, Deus, unidos, compartilhando das coisas que são pertinentes ao seu reino, compartilhando, Deus, daquilo que o Senhor nos deu, Deus, como bagagem, daquilo que o Senhor nos ofereceu gratuitamente e graciosamente. Nós agradecemos ao Senhor por cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão conosco, Deus, que fazem parte, Deus, desta comunidade, desta igreja, Aleluia, que pertence ao seu corpo, aqueles que estão chegando, aqueles que por algum motivo, Deus, de curiosidade, Deus, estarão, Deus, entrando nessa live. Nos permita, Deus, mais uma vez, sermos usados pelo Senhor. Queremos, Deus, que nessa noite, Deus, não haja, Deus, somente um monólogo, mas que haja, Deus, aqui uma oportunidade rica de conversarmos e de estarmos, Deus, em conexão com os nossos irmãos que estão conosco através das plataformas online. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, e sabemos que se estamos aqui, Deus, é pela sua graça e misericórdia. Aleluia e aleluia. Amém. É verdade, meu irmão. Como é que você chegou aí nessa condição que hoje você tem, além de ser um psicólogo, ser um pastor, e um pastor muito conhecido, pelo que eu saiba, aí na sua cidade? Você está falando aí de João Pinheiro, não é isso? João Pinheiro, Minas Gerais. Como foi que você chegou aí, Nelson, na igreja? Como foi que você conheceu Jesus e depois ele te deu essa família tão linda? Eu sei que você passou pela NCM, porque foi lá onde eu te conheci, mas depois de um período você foi para o Quênia, não é isso? Conta para a gente essa trajetória aí, em poucas palavras, evidentemente, para que as pessoas que estão assistindo possam conhecer um pouquinho mais de você. Então, pastor, eu conheci Jesus, né, no ano de 2006, aqui na minha cidade. A minha história, até para título de encorajamento de muitos jovens, ela não tem uma diferença gigantesca
da conversão de muitos, né? Vou usar de liberdade aqui, a gente, além de tudo, somos amigos, né? Podemos ser um pouco mais abertos aqui. Fui para a igreja por causa de uma menina, né? Muitos jovens vão para a igreja por causa de um relacionamento, e eu digo que Jesus, ele sabe pescar, ele sabe usar as iscas certas, né? Entrei ali e, de fato, apaixonei demais por aquilo ali. Tanto que eu lembro que um fato engraçado é que na hora que eu estava na igreja, eu todo cético, todo assim, cheio da minha vaidade, eu pensei assim, eu por dentro estava gostando, e a menina virou para mim e falou assim, acabou o louvor, agora vai ficar chato, vamos embora. E aí eu usei um termo mais ou menos, não, isso aqui está interessante. E ali eu permaneci, fiquei 1 ano aqui em João Pinheiro, no ano de 2006, era final de 2006 para 2007. Então, assim, eu fiquei aqui no ano de 2007, eu havia saído da faculdade de Direito, eu estava com 21 anos de idade, me apaixonei demais por Deus, uma marca da minha conversão que é para a glória de Deus, eu falo assim, os primeiros 8 meses da minha conversão, eu, como um assíduo leitor, sempre gostei de leitura, e me brilhou aos olhos ter lido a Bíblia pela primeira vez e entendido, porque eu não entendia. E eu lembro que eu me tranquei, né, num quarto lendo, e durante 8 meses, parece absurdo, mas eu concluí a leitura bíblica 2 vezes em 8 meses. Olha, emagreci, perdi peso, fui para o psiquiatra, fui no psicólogo, fui de tudo. Ironia do destino, hoje eu sou psicólogo, né? Jesus sabe. E fui para Patos de Minas fazer minha faculdade em 2008. Fiquei em Patos de Minas, congreguei em outra igreja em 2008, lá em Patos. E essa igreja me apresentou a MCM. Em 2012, em 2008 mesmo, eu conheci a Jéssica, né? Nós começamos um relacionamento. Em 2012, eu caso e vou para a escola de missões com 10 dias, né, de casado. Né? Na verdade, com 6 dias de casado. Ficamos ali até por volta de 2013, meados de 2013, e aí a gente vai para o Quênia, retornamos e voltamos para minha cidade natal, né? Apesar de ser uma cidade pequena, uma cidade modesta, é uma cidade que tem sido impactada pela glória de Deus. Deus tem se movido muito aqui em João Pinheiro. A gente está muito feliz com o que a gente está vivendo. A nossa realidade dentro da pandemia, ela não serve de parâmetro a nível nacional, porque Deus, ele tem feito algo muito lindo aqui. Então, assim, hoje nós estamos aqui e felizes residindo aqui, mas todo aquele que é nascido do Espírito, ele é como um vento, né? Nós temos um coração em missões e que Deus, ele falar, a gente faz. E hoje, aqui em João Pinheiro, eu atuo na igreja como pastor auxiliar, eu cuido dos jovens, né, do Kingdom Movement, que é o nosso movimento de jovens que tem várias ramificações. Amém. E atuo na cidade como psicólogo. Sou professor da Faculdade Cidade de João Pinheiro e psicólogo da faculdade. Sou professor do Colégio Darcília Coimbra e professor e psicólogo desse colégio. Hoje eu tenho meu consultório, mas eu montei ele durante a pandemia. Mas durante esses 6 anos aqui, o meu principal trabalho antes das escolas e da faculdade foi com dependência química, né? Eu trabalhei 5 anos com comunidades terapêuticas. Mas, resumindo, glória a Deus. Nelson, como fazer? Você está com quantos anos hoje? 34, pastor. 34 anos, glória a Deus. 34 anos. Como fazer, Nelson? Qual é a principal motivação que os nossos jovens teriam? Nós temos aqui homens e mulheres assistindo, não apenas jovens, né? Mas pessoas que têm filhos aí, lógico que são mais novos do que nós. Eu estou fazendo agora 48 anos, mas ainda estou tentando preservar um espírito jovem e lutando, realmente não é fácil por causa das obrigações, por causa das atividades. Eu não sei se você faz igual como eu faço, de repente eu estou numa reunião com pastores, mas eu saio e fico conversando com os filhos deles. Eu brinco, eu rio, eu jogo bola, eu fico na brincadeira com eles para poder fazer um contraponto, senão a gente acaba se enrijece, né? A gente enrijece, a gente fica muito sério, muito
a gente fica até cético com a própria vida, a gente fica vivendo para administrar as coisas, mesmo que sejam as coisas de Deus. Como um jovem pode fazer hoje para se adaptar, essa é uma questão, mas para ele não se moldar. Ele tem que se adaptar ao mundo, porque ele não vai poder deixar de ir na faculdade, ele não pode deixar de trabalhar, ele não pode deixar de ter um relacionamento com um parente, com um amigo dele que não é cristão, mas como que ele pode se adaptar? Isso você deu já a dica excelente aí, que você foi no início do teu ministério. Como ele pode fazer essa adaptação, Nelson, pastor Nelson, psicólogo, como ele pode fazer essa adaptação e, ao mesmo tempo, renunciar ao mundo? Está no mundo, foi o próprio Cristo disse, pediu ao Pai, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Então, talvez ficar no mundo é a adaptação que o jovem precisa ter hoje, mas, ao mesmo tempo, renunciar o mundo no qual ele está inserido. Como é que a gente pode fazer isso? Pastor, o desejo latente. Antes, né, pastor? Pode me chamar de Nelson, pastor. Não precisa, eu sei que o senhor frisa para o pessoal me conhecer, mas a gente tem liberdade. Amém. A primeira coisa, eu vou te falar da experiência que a gente teve com o Kingdom School, mais de 15 mil estudantes atingidos em menos de 2 anos, e eu descobri algo trabalhando com eles e no meu consultório, e na escola, e jovens com problemas com drogas e liderando. Hoje, algo latente dentro de todo jovem, dentro da transição da adolescência para a vida adulta, é um problema, não é um problema, é um termo adaptativo psicológico, que é a necessidade de aprovação. Uhum. Na década de 80, nós tivemos aí o punk rock, pintava-se o cabelo de rosa, fazia aquele moicano. Na década dos anos 2000, nós tivemos aí os emos, né? Emo-core, né? Os jovens colocavam o cabelinho caído aqui, pintava de preto, colocava, enfim, batom, tinha de tudo no meio. E aí, isso tudo, hoje nós temos aí um aumento significativo de automutilação, jovens que se cortam, e nós temos hoje um grande problema, que é o ideológico. Ninguém tem uma identidade. Então, hoje querem ser de esquerda ou de direita. Hoje querem difundir uma ideia de inúmeros gêneros espalhados. Isso é uma perspectiva clara de uma geração sem identidade. Quando o jovem não percebe que a grande identidade que está proposta para nós é a identidade cristã, e veja bem que interessante, a gente, na nossa juventude, vive em busca o tempo todo de chamar a atenção das pessoas. A gente quer a roupa nova, a gente quer o corte de cabelo do momento, quem tem bicicleta não quer sair da bicicleta e ir para uma moto ou ir para um carro, e a gente está em busca de chamar a atenção o tempo todo do outro. Quando não existe um mecanismo mais atraente do que ser um jovem cristão. Eu digo com todas as letras, porque aonde eu passei, eu me lembro da faculdade, o meu primeiro dia de aula, eu tinha o cabelo aqui, eu usava umas camisetas tipo de hip hop, aquelas calças largas, aqueles tênis de skatistas, era o meu estilo naquela época. E o primeiro dia de aula, a professora falou assim: quem quer ser psicanalista, vem para esse lado. Quem quer ser terapeuta cognitivo comportamental, vem para esse lado. Quem quer trabalhar com RH, vai ali. E ela começou a dividir. E aí, no final, sobrou eu com meu sobrenome lindo, né? Nelson Ruela. E ela perguntou: e você? Eu falei assim: eu estou fazendo faculdade para honrar o meu pai e minha mãe. O meu sonho é ser um pastor e um missionário. E ela falou: como assim? Eu falei: peraí, peguei minha Bíblia, li a palavra e falei assim: é difícil, viu, irmãos? É difícil. Não quero que você passe isso, porque eu sofri muito também. Mas eu falei assim: sou crente, não fico, não me chame para festas, não bebo, não colo. Falei: não colo na faculdade. Eu colei a vida toda. Eu colei a vida toda. 1 ano depois, com Jesus, eu falei que eu não colava mais. E eu achava que as pessoas... Eu falei assim: eu vou afastar as pessoas de mim e assim eu vou afastar as tentações. E foi o oposto. Eu atraí as pessoas de mim. As pessoas, os professores, os coordenadores, o pessoal pedia
oração, o pessoal questionava a minha fé, as pessoas queriam andar comigo, os problemas de relacionamento, eles vinham para mim. E eu, que não queria aquilo, eu vivi a vida toda em busca de ser popular na minha infância, e Jesus, ele me tornou, ele se transformou um imã na minha vida. Quantas vezes na minha sala eu levava a Bíblia, pastor, eu fazia os meus devocionais em casa, mas eu deixava a minha Bíblia. E tinha dias que o Espírito Santo falava comigo durante a aula da faculdade, deixa a sua Bíblia aberta. E no intervalo alguém chegava e falava, olha, eu estou tão triste hoje, lê alguma coisa para mim? Então, a grande chave para o jovem é desenvolver a sua identidade, é saber quem ele é. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe o que é. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e assim sucessivamente. O que é essa amizade do mundo, que é o nosso segundo tópico? Essa amizade que o mundo propõe, ele, na verdade, ele propõe que você se molde a ele. Então, se você tem uma quantidade muito grande de amigos, eu volto à tua palavra inicial, ela vai fazer com que você não seja você mesmo com ninguém. E quando você percebe que se mudou ou transformou alguma coisa em você para agradar as pessoas, quando você vai se olhar, você não sabe nem mesmo quem é você. O que é essa amizade do mundo, a amizade ao mundo, ela pode prejudicar na identidade do nosso jovem hoje? O que é que o jovem tem feito para mudar, para ser aceito, e como de verdade ele precisa levar Jesus a essas pessoas e essas pessoas conhecerem através dele. Porque, às vezes, quando nós estamos no mundo, e eu já fiz isso também, eu não estraguei o meu cabelo porque uma pessoa me aconselhou lá dentro do Senac. Lá no Senac, naquela moda de ajeitar o cabelo para trás, não sei se você lembra, acho que não é da tua idade, do aqui, break. né? Isso, o pessoal dormiu com meia. E eu sei que nós fomos 7, 8 colegas da rua para fazer o cabelo tudo arrumado, e aí a moça que estava cortando o cabelo lá no Senac, era gratuito o corte, ela me olhou, ela me chamou no canto lá. Ela disse, olha, eu não tenho coragem de fazer isso com o teu cabelo. Eu posso ser demitida aqui dessa escola, eu posso ser reprovada, mas eu não vou cortar o teu cabelo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, olha, você um dia vai precisar de ser diferente de todos eles e hoje você não está entendendo. Eu falei, qual é o conselho que você me dá? Ela falou, vai embora daqui. E eu deixei todos eles lá e eu fui embora. Eu quis um dia ser igual às pessoas para elas me aceitarem. E a gente conheceu um Jesus que nos chamou para ser diferente, né, Nelson? Sim, ser diferente sendo nós mesmos, porque Aleluia. O mundo ele nos pressiona, né? Hoje é quem tem mais seguidor, hoje é quem tem mais visualização, hoje é quem tem a roupa X, é quem tem a roupa Y. Há um padrão do que é o sucesso, há um padrão do que é fracasso, então há uma pressão muito grande. O jovem solteiro ele tende a ser visto como um bicho, né? Eu falo muito com o pessoal, cara, você está tendo tempo hoje para jogar bola, para jogar seu videogame, você está tendo tempo hoje para servir o Senhor, né? Você vai encontrar alguém que vai dividir o seu tempo antes do tempo certo, antes do momento certo de entrar em um relacionamento. Então, hoje, o grande problema, o central de viver no mundo são as massas de influência. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo claro. Eu não tenho medo de errar. Você vai perguntar hoje para 5 adolescentes de 13 anos, 12, 13 anos. 5. Qual de vocês já beijou na boca? 5. Os 5 vão falar que beijaram, baseados no relato do primeiro, que geralmente o que primeiro se posiciona é o líder, é quem exerce influência. Fatalmente, desses daqui, um por sofrer com necessidade de aceitação, ele vai falar que beijou, mas ele está mentindo, ele só quer ser aceito. Então, o outro vai pensar, já são 2, então ele também fala. Fatalmente, desses 5, de 12, 13 anos, provavelmente alguém teve alguma experiência, um ou outro, não 5. Eu falo porque a maioria dos homens já mentiram sobre esse tema, e homens do passado, que a gente é pressionado, o homem é pressionado. Mas se você nunca beijou,
As pressões, elas só mudam. Quando você atinge certa idade, você nunca transou? Quando você atinge certa idade, pois você nunca bebeu? A maioria das pessoas bebeu por influências de amigos ou familiares, baseados na curiosidade ou na possibilidade de serem aceitos. Então, para mim, o grande desafio do jovem lidar com o mundo é lidar com as pressões do mundo. Veja que a Bíblia nos ensina a resistir ao diabo, mas ela não nos ensina a resistir ao pecado, ela nos instiga a fugir. Porque eu não vou resistir. José, de quem que José fugiu? Da mulher? Não. Ele fugiu dele. Ele era um jovem cheio de hormônios, diante de uma mulher que eu tenho certeza que era bonita. Longe de casa, longe de tudo e de todos, né? Longe de olhares. Ele não fugiu dela, ele fugiu dele. Eu acho isso fantástico, quando você desperta para isso. Então, o grande desafio do jovem é não ceder às pressões que estão à nossa volta no mundo. Uma pressão muito poderosa que tem hoje, terrível, a mídia está aí trabalhando com unhas e dentes, é a respeito da aparência, é a respeito de uma pseudo-beleza, de uma beleza que foi organizada, que foi planejada, que foi trabalhada. Você conhece muito bem a Idade Média, o tempo daqueles quadros renascentistas, aquelas coisas lindíssimas, aquelas mulheres normalmente, os homens acima do peso, o peso que eu digo agora, o peso que se considera hoje ideal. A minha esposa é uma nutricionista, você conhece ela fala muito sobre o peso que se considera pela mídia e pela sociedade o peso ideal, até pela ciência também, mas ela prega muito sobre o peso real, né? Não apenas de você estar bem para o outro, mas de você estar bem consigo mesmo. O que é que essas princesas, Nelson, esses príncipes do Senhor, o que é que eles estão sendo iludidos hoje por essa massa que eles têm que se moldar a esse padrão dessa sociedade? E que perigo esse molde da sociedade tem trazido para a saúde física e até a saúde psicológica dos nossos jovens? Pastor, vamos para o primeiro ponto sobre quem eu quero ser. Cabelo bom é cabelo de propaganda de shampoo. Ninguém tem aquele cabelo. Eles ligam um ventilador gigante do lado, a mulher joga o cabelo, eles colocam um holofote para dar aquele brilho, mas vai comprar shampoo a vida toda e não vai ter aquele cabelo. Na década ali, entre 70 e 80, até antes, bonito era fumar. Essa geração passada ela foi escravizada no tabaco por causa daquelas propagandas do Marlboro, que associavam ali um homem num cavalo, um homem de terno. Ao pôr do sol ali, né? No sol, todas essas questões. Bonito era fumar. Hoje já mudou. Embora muito se consome muito tabaco, a maioria das pessoas que fumam tem vergonha de fumar. Agora nós temos essa outra rivalização, que é a questão do padrão da beleza, utópico, inatingível, promovido. Olha o nome das pessoas que promovem: influencers. Já está na cara que é alguém que exerce influência sobre algo e estabelece algo totalmente inatingível. Porque vamos para um exemplo claro. Antes você fazia uma televisão, lá antigamente, ela durava a vida toda. Qual é a empresa que hoje quer construir uma televisão que dura a vida toda? Então, do mesmo modo, vamos para a linha de cosméticos, essas indústrias farmacêuticas, os procedimentos estéticos. Será que realmente esses procedimentos vão nos dar resultados reais e duradouros? Ou será que não vão nos escravizar a esse padrão? Tem até uma maioria dos resultados que a gente está vendo é de uma escravidão, né?
É de uma escravidão. E tem até uma charge interessante. Eu não sou contra procedimentos de beleza, viu, pastor? Eu sou a favor. Mas eu tenho uma charge que eu acho interessante de uma mulher, o desenho, eles fazem uma caricatura bem de uma mulher bem feia dentro do padrão, né? E ela vai e arruma a orelha, ela arruma aqui, ela tira a verruga, ela coloca os seios volumosos, ela arruma o bumbum, ela arruma a cintura, ela arruma tudo. Cabelo. E ela encontra um homem muito bonito. E eles casam. Mas o filho nasce com a cara dela, de quem ela era. A cara original, né? E você vai mudar tudo em você. E você ainda vai conviver com os fantasmas sobre quem você é. Você quer mudar? Comece pela saúde. Talvez, começando pela sua saúde, automaticamente isso vai refletir na sua beleza. Verdade. Agora, se você vai em busca da estética, fatalmente você começou pelo caminho errado. A estética, como você falou, eu também não tenho nada contra, absolutamente nada contra. O que é que eu tenho contra é a pressão da sociedade para você mudar, para você ter alguma coisa que você não pode ter, para você fazer alguma coisa que você não pode fazer, quando que se você se amar, você se cuida e se cuida a ponto de você melhorar a sua estética, com a estética, melhora a saúde e, principalmente, não fazer nenhum tipo de mudança drástica no seu corpo para agradar outra pessoa, para agradar, às vezes, quem nem gosta. Às vezes ela faz para mostrar para alguém que não tem o menor interesse naquela mudança dela. Exige que ela mude, a pressão da sociedade exige que ela esteja adaptada, mas ela começa a ficar mal consigo mesma, né? Eu vejo... Pode falar. O padrão de beleza ele é preconceituoso e exclusivista. Ele tem o cabelo que é bom e ele tem o peso ideal. Ele trabalha a ideia do seio ruim, do busto ruim e do ideal. Ele vem de uma propaganda que está associada a comerciais, por exemplo, de cerveja, com mulheres ali, né, esplendorosas, dentro do ponto de vista da beleza, impregnada pela mídia. Então, também não é real. E fora o padrão de vulgarização. Aí a gente vai pegar por que ele é preconceituoso, por todos esses moldes. E por que ele é exclusivista? Porque ele não se preocupa com as pessoas que nunca vão atingir aquilo. Isso. E por trás de tudo está o grande Deus rival, né? Que não é Satanás, que é o dinheiro, né? Que é Mamon. Mamon. O diabo ele foi vencido. Quem nós temos que derrotar agora é Mamon. Eu não estou assim falando que nós não devemos descartar. Entenda bem o que eu estou falando, a colocação. Hoje o mundo ele se tornou escravo de alguma maneira de Mamon e ele está infiltrado. O dinheiro está infiltrado em todas essas questões. Hoje uma pessoa ela não é mais, ela não se olha mais para a pessoa sobre quem ela é, sobre o que ela tem, o que ela pode te oferecer. Então, esses valores eles vão sendo moldados. E quando Jesus nos encontra, ele nos mostra que não. Ele não chamou Pedro para ser empresário, ele chamou Pedro para ser pescador, porque Pedro era pescador. E se você for analisar a obra de Paulo antes de Jesus é muito similar à obra de Paulo depois de Jesus. Só que ele não trabalhava mais pela expansão do Império Romano. Ele já passa a trabalhar pela expansão do reino. Então, Jesus não nos chama para fazer nada diferente do que a gente já é. Hoje, as pessoas falam, assim, você é tão ousado. Eu já era ousado. Ele só amplificou aquilo que eu já tinha. Né? Antigamente, eu vou falar assim, tem coragem de pular? Vamos ver quem pula daquela cachoeira? Eu era o primeiro. E hoje, quando eu chego em algum lugar, se eu tiver a necessidade de subir em uma mesa de um restaurante, igual a gente aqui na cidade, a gente vai em algum lugar, o povo já fica louco. A gente é pizzaria, sobe na mesa, bate palma, olha todo mundo para cá. Aí tem gente que fala assim, nossa, cara, mas você tem 34 anos, você é psicólogo, você é professor do meu filho, você não tem medo da exposição? Não.
porque eu acho que o nosso diferencial está nisso. Então, É isso aí. Jesus nos chama para ser quem nós somos, e essa ideia de que eu tenho que mudar tudo em mim era uma ideia religiosa, ele quer amplificar o que existe em mim. Eu lembro, eu vi aquela foto esses dias procurando uma imagem nossa. Eu vi quando a gente entrou num hotel lá em Trindade, durante a festa de Trindade, se eu não me engano, a gente orou nos hotéis. Eu lembro do Tiago Barbosa, disse: Pastor, eu posso levar meu skate? Eu falei: leva, é com isso que você vai se sentir melhor. Eu lembro da Cris, e quem que é o nome do marido dela? Rui. A Cris e o... Lá do Eu não On lembro. Goal. Eu lembro. Sim, Eu lembro, isso. né? Que jogadores de futebol foram da base do Vasco, se eu não me engano. Eles levaram uma bola, aquela bola que tem os gomos são coloridos, são as mesmas cores Evangelismo, do né? evangelismo, a mesma cor daquele livro sem palavras. Eu lembro que no auge a igreja católica estava fechada lá e o ônibus chegou e começou a cercar a gente na praça. Eu lembro da Estela, a Estela estava sentada no banco, a Estela tão assim, tão simples aquele olhar dela de jovem, bem jovem naquela época ainda. Quando eu olhei, ela estava conversando com uma senhora e no final chamou a gente para orar porque aquela mulher estava aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador no meio de uma praça, cara. Então, às vezes, Deus ele chama esses loucos para fazer a obra porque aquelas pessoas que estão querendo se moldar ao mundo, eles ficam diferentes, eles ficam longe dessa realidade, dessa loucura que é saudável. Como que esses jovens estão hoje enlouquecendo no sentido contrário da palavra, tentando fazer aquilo que o mundo quer, sendo quem eles não são e jamais serão, por causa de uma amizade, por causa de um relacionamento, jovens, né, homens e mulheres se entregando assim um ao outro. Isso é terrível. O que é essa sexualidade, Nelsinho? Essa sexualidade do jovem hoje tem a ver com essa pressão, esse molde hoje que o jovem... Você falou do cigarro, né? Falou do beijo, mas o que é que essa sexualidade hoje tem trazido assim de malefício ainda pior? Já é errado fora do relacionamento, do casamento, mas o que é que esses jovens têm feito para não se distanciar dos seus irmãos, dos seus amigos da escola, da sua faculdade? Como é que isso tem influenciado essa geração? Pastor, primeiro, fragilizando as emoções, né? Porque o rapaz, ele está em busca de uma experiência que vai validar ele como alguém grande, por isso que antes usava-se a expressão do garanhão. Ele quer ser algo maior, projetando ali algumas das coisas que Deus espera de nós, porque Deus nos quer crescendo, só que aí tem um apontamento para outra área. E a maioria das meninas, disparadamente, em busca de uma referência paterna, em busca de uma referência de homem. Um dia desses, uma menina virou para mim, de 15 anos, e chorando, desesperada, com o olho todo sujo da maquiagem, com uma camiseta larga. Ela me abordou, pediu para conversar, eu levei ela para o consultório, ela: meu mundo acabou, eu vou morrer. Eu pensei: meu Deus, a menina fez uma besteira. Falei: o que aconteceu? Eu perdi o amor da minha vida. Ele terminou comigo. Quantos anos ele tem? Ela tinha 16, ele tinha 15, ele era um ano mais novo que ela. Ela falou assim: eu nunca mais vou ser feliz na minha vida. E na hora, minha mente é muito acelerada, eu pensei: meu Deus, um mundo de 7,6 bilhões de habitantes, ela me disse que ela nunca mais vai ser feliz. Ela provavelmente entregou algo muito precioso para ele, para um menino, para uma pessoa sem responsabilidade, que se satisfez como tinha que se satisfazer
e que também é vítima de uma ausência de valores. E olha como é engraçado, eu casei com 25 anos, a minha esposa tinha 18, ela era virgem, eu me converti com 21, eu já tive as minhas experiências, mas a gente conseguiu se abster e se manter fiel. E eu me lembro, na minha lua de mel, que eu me sentia como um garoto que nunca tinha visto nada. E ela entrou tão linda, chorando. E eu, na hora, eu não desesperei, porque após o choro ela falou assim, meu bem, obrigada, a gente conseguiu. Glória a E ela Deus. falou assim, obrigado porque você me respeitou. Você me respeitou e eu nunca me senti tão homem na minha vida quanto naquele momento. As pessoas estão trazendo, elas trazem uma tônica como se a ideia da proibição do sexo no jovem, não. Eu prefiro trabalhar com uma preservação. A pergunta que eu faço para as meninas é, você está em busca de quê? E a pergunta que eu faço para os meninos sempre é, e você? Você quer ser quem? Você quer ser quem? Então, assim, a primeira coisa, para mim, a chave, pastor, de tudo que a gente está falando é a identidade. Se você souber quem você é, você nunca vai precisar ter atitudes baseadas naquilo que as pessoas querem que você se torne. Maravilha. Glória a Deus. E o que é exatamente que o mundo tá roubando, né? Porque o ladrão, a Bíblia chama, em uma ocasião, o diabo de ladrão, né? E diz que o ladrão... Você está ouvindo, Nelson? Estou te ouvindo, sim. Acho que travou aqui o meu computador. Deixa eu ver se eu consigo destravar Está me aqui. ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ah. O que o mundo ele tenta fazer exatamente nessa condição é de tirar a identidade para que a pessoa não saiba quem ela é. Fica muito mais fácil para ele trabalhar, fica muito mais fácil para ele moldar ou para ele mudar a vida das pessoas quando ela não sabe quem elas são. Imagine se eu estou com 40 anos, eu perco a minha memória e eu tenho que reaprender. O mundo não vai fazer isso agora. O diabo, o ladrão, roubar, matar e destruir. Essa identidade, ela está sendo roubada já há muito tempo, que você vê uma geração sendo bombardeada, aí ainda nem saiu da fase infantil. Isso vem com a música, isso vem com o cinema, isso vem com a moda. Redes sociais. Isso, esse é o assunto para a gente fechar. O que é que esse mundo digital, o que é que essas redes sociais, elas têm roubado da nossa juventude, e eles, os pais que estão nos assistindo, e tem, graças a Deus, muitos pais aqui, muitos responsáveis, né, que aceitaram o nosso convite para estar aqui. O que é que essas pessoas aqui, olha, o que é que essas pessoas, o pastor Clássico está dizendo assim, olha, dê uma palhinha sobre os desafios dos jovens da atualidade com relação à família, espiritualidade e educação. Aonde é que essa família, aonde é que a espiritualidade, aonde é que a educação dos jovens está sendo roubada para ele se adaptar e principalmente devido a essas redes sociais? Se você pegar uma pessoa em coma e dar para ela toda uma nova vida, construir tudo de novo, fora do que ela viveu, mesmo ela tendo tudo e acreditando naquela nova vida, ela ainda vai ter um vazio dentro dela, que é o vazio de não saber a origem dela. Eu li uma revista um tempo atrás, a Forbes. A Forbes lançou uma reportagem sobre o homem mais rico da China. E a capa era assim, sou o homem mais rico da China. E lá estava escrito o seguinte, ele falando que um dia ele disse que queria ser o homem mais rico da China. E ele falou, não sou um dos... Ele falou assim, eu queria ser um dos. Ele falou assim, não sou um dos homens mais ricos da China. Sou o homem mais rico da China e não sei o que é a felicidade. Olha só. Todo mundo que está em busca de algo, você vai fazer análise, eu sou psicólogo, eu posso te falar.
você vai ter o melhor casamento, você pode ter os melhores filhos, você pode ter a profissão dos sonhos. Nós vamos sempre ter aquela desconfiança que falta algo. Isso é a nossa ausência da nossa ruptura com a eternidade, nossa origem. Então, houve uma ruptura, nós somos lançados aqui. Então, é como aquela pessoa em coma, que tem a ideia latente. Mas uma semente foi plantada dentro de nós, né? Isso. Aquela ideia latente de que existe algo. Né? Eu estou escrevendo um livro, eu já vou até adiantar para o senhor, né? Falando sobre a ideia do evangelho eterno. E uma coisa que eu achei intrigante é que você vai pesquisar todas as culturas do mundo, vigentes ou extintas. Não existe nenhuma cultura naturalmente ateísta. Não existe. O ateísmo é uma construção social. Ora, se não existe nenhuma cultura ateísta, existem povos distintos e divididos pela história por continentes, em ilhas distantes, que têm a ideia de um ser espiritual, então a única ideia naturalmente presente no homem desde o nascimento é a ideia de algo divino. É de onde vem a nossa saudade e o nosso senso de insatisfação com as coisas que estão aqui. É por isso que o dinheiro não preenche, a família não preenche, os filhos não preenchem, as conquistas não preenchem, a igreja não preenche. Ela te leva bem próximo disso, a família e a igreja, mas ainda assim há vazio, é só na eternidade. E aí, quando a gente vai pela internet, pensa só comigo, né? Os jovens vão escutar isso aí e vão entender do que eu estou falando. Hoje o jovem ele pega o celular aqui, pastor, e ele vem aqui no TikTok. Hoje o momento é o TikTok. Aí ele pega aqui e ele começa a passar. Aí daqui ele vê um vídeo, ele vai para o YouTube, vê vídeo de pessoa espremendo cravo. E quando dá... Isso aí é meia-noite. Quando dá 4 horas da manhã, ele está vendo um vídeo de uma pessoa invadindo casas abandonadas, que não tem nada a ver com o primeiro conteúdo. Então, a gente sabe que uma linha mental, cognitiva de estudo, eu tenho que seguir uma linha de raciocínio para eu compreender o que eu estou recebendo. É como você pegar a Bíblia, e folhear e fazer um propósito assim. Vou ler um versículo de cada página. Eu te garanto, quando você chegar ao final da Bíblia, você não vai ter absorvido nada, porque ela tem uma linha de contexto. Então, qual que é o grande fundamento das redes sociais? Encher você de informação. Qual que é o grande problema das crianças hoje? O mal das crianças se chama SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação na mente dela do que um imperador romano no auge do Império Romano. Olha que absurdo. Gengis Khan não tinha tanta informação. Não tinha. Né? Então, a rede social ela quer bombardear você. É por isso que você fala assim, você vai no seu celular e faz uma pesquisa assim, tênis All-Star. Aí, quando você entra no site da Globo.com, vem um gadget, vem um pop-up com uma foto do tênis All-Star. Quando você vai jogar um joguinho no celular, pula uma propaganda de um tênis All-Star. E tudo está girando em torno de também uma influência financeira. Agora, qual que é o desafio da família, do jovem com relação à família, espiritualidade e educação? Eu vou bater agora, eu não vou sugestionar, eu vou bater, eu vou ser quase que um militante de uma causa que eu tenho falado muito aqui na nossa igreja local. Pais de crianças. O grande câncer da mídia, da mídia brasileira se chama Felipe Neto e Lucas Neto. Inculcando ideologias políticas, sexuais e de rebeldia na mente das crianças. A pandemia, ela se viu também como uma fabricante de pequenos soldados que se alimentaram muito, assim, debaixo do nosso nariz, se alimentaram de coisas assim perversas. É o menino que aprende a gritar, é o menino que aprende a desrespeitar, é o tal do trolei, a brincadeira do desrespeito, de puxar. Uma mãe comentou comigo, pastor,
ela foi em uma sapataria e o menino dela de 6 anos puxou em uma brincadeira, em um ato, pastor, de total inocência, puxou a cadeira, ela caiu com as pernas para cima, todo mundo olhou e ele gritou: trolei. Olha só a falta do desrespeito de uma autoridade. Antes a mãe e o pai era algo sagrado. Trazia até temor, né? Esses youtubers, eles estão, de alguma maneira, arraigando esse modelo de pensamento na vida das nossas crianças. E eu não digo que criança não tem que ser arteira, eu não digo que criança não tem que aprontar, eu não digo que criança não tem que... Jesus, em um determinado momento, ele ficou na cidade, a família foi embora, era a criança. Então, eu estou falando o seguinte, quando a gente pega o jovem com relação à família, espiritualidade e educação, é uma coisa só. É se desvincular dos padrões midiáticos. Não quer dizer que você não possa ter Instagram, não quer dizer que você não possa ter TikTok, não quer dizer que você não possa ter Facebook. Tudo isso é de Deus. Mas você tem que ter uma identidade muito clara de quem você é, para você não se perverter. Tanto é que nós estamos usando o Zoom para a gente ter um contato e estamos transmitindo do Zoom para o Facebook, daqui a pouco mais para o YouTube. Eu queria que você analisasse uma frase que eu escrevi há algum tempo atrás, e eu dizia na frase bem simples, as minhas frases são sempre curtas, ela dizia assim, olha, não deixe o inimigo te destruir, mas não deixa o amigo te distrair. A Bíblia diz que as más companhias... Espremendo o cravo às 9 da noite e 4 da manhã está vendo pessoas invadindo casas abandonadas, não é uma distração que a mídia social, em vez de preencher o vazio, ela está preenchendo com o vazio, não é isso? Isso. E a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E companhia não é quem anda do meu lado, é o que eu coloco na minha vida. Tem gente que é companheiro de uma garrafa de pinga. É verdade. Tem gente que é companheiro de droga. Tem gente que é companheiro do jogo. E tem gente que é companheiro do celular. Então, aí até a Cléo Pacheco falou que é interessante a live, não só para os jovens, mas para os pais, né? Para compreender como criar os filhos, né? E aconselhar. Então, é só a base que eu dou, que eu falo sobre essa questão da distração. Olha só o que a Bíblia diz. Há mais verdade na casa que habita o luto do que na casa que habita a festa. Onde crianças caem dentro de piscinas e morrem afogadas? Festa. Onde as crianças são sequestradas? Festas. Aonde o menino cai de um escorregador e machuca? Festa. Todo mundo num velório está atento, pastor. Está refletindo, está preocupado porque encontra o destino dos homens diante do seu olhar. Na festa ninguém vê nada. Na festa ninguém percebe nada. Na festa você não olha a sua conta bancária, se a bebida acabou, você se empenha e compra mais. Você não se preocupa se amanhã você tem que pagar uma conta de luz ou algo nesse sentido. Então, o poder da distração. Quando que Jesus foi esquecido em Jerusalém, pastor? Numa grande festa, né? Uma grande festa. Começaram a procurar o menino. 3 dias depois. De 3 dias. E eu não estou falando de qualquer menino. Aí, alguns irmãos católicos acham ruim, mas nós estamos falando que Maria e José, os escolhidos de Deus para gerar aquela criança, esqueceram ela. José teve revelação e Maria de um anjo ainda. Então, a festa, ela distrai. Então, o grande inimigo, talvez, seja a distração. O jovem está buscando preencher um vazio através das distrações. E, por incrível que pareça, essa distração tem destruído, né? Que, às vezes, não foi morto ainda, porque é roubar, matar e destruir. Um dia um jovem me falou, mas eu estou vivo, eu estou muito vivo, ele falou. Ele falou para mim desse jeito, em pecado, eu sabia que ele estava em pecado, ele falou assim, eu nunca estive tão vivo.
Eu falei, eu sei, você não morreu ainda, mas o que é que você está sendo roubado? Ou essa vida física que você tem, essa saúde física que você tem, está te impedindo de ver o que você está sendo roubado no espírito. É porque não é essa vida aqui que está sendo roubada, é essa aqui que vai daqui a pouco vem a conta, né? Aquilo que o homem planta, ele vai colher, mas Sim. e quando no último dia o nome não for chamado lá? Ou, ao contrário, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, esse tipo de live, Nelson, ele é para alertar. Nós já passamos por isso, pelo encantamento, nós já passamos pelas distrações. Hoje nós gritamos para que os jovens tenham uma oportunidade. Estamos gravando essa reunião aqui na esperança de que eles venham assistir. E é capaz ainda dos jovens da nossa igreja não estarem valorizando momentos como esse, porque estão tão distraídos pelo mundo que eles não conseguem entender aquilo que está sendo preparado, aproveitado para eles. Não é isso, Ô, Nelson? pastor, você Oi. sabe qual que é o grande dilema do adulto que converte? Sim, É olhar para trás e falar como eu queria ter conhecido Jesus enquanto eu era mais novo. com mais Eu me força, né? converti com, eu me converti com 21 anos, pastor. Eu já vivi muito em Deus, mas tem dias que eu penso, assim, quando eu estou em uma escola, eu falo, cara, se eu tivesse 14 anos, cara, se eu tivesse entendido isso com 14 anos, dentro de uma sala de aula, se eu tivesse a oportunidade de levantar na hora que aquele meu colega passou mal e falar, não, liguem para o hospital, mas enquanto o socorro não chega, eu vou orar. Eu lembro de um amigo meu que caiu na quadra, eu tinha uns 15 anos, ele bateu a cabeça e ele começou uma crise epilética. E eu penso, cara, se naquele dia eu tivesse o conhecimento, talvez ele não sairia da crise com uma oração, mas o nome de Jesus seria glorificado, porque todo mundo ia olhar e ia falar, nossa, olha o Nelson orando. Então, o grande dilema é, quem dera, né, eu tivesse conhecido Jesus antes. E quando esses jovens, Nelson, eles saírem dessa pandemia, quando voltarem um novo normal que seja na faculdade ou na escola, do ensino médio, fundamental, que eles se misturarem com o mundo, como que eles vão ser referência? Eu queria concluir com você com essa palavra. Como ser referência? Porque eu acho que o maior desafio, que é o tema dessa palavra de hoje, o maior desafio do jovem de hoje, o maior desafio é ser referência nesse mundo. O maior desafio é ele mostrar que é diferente. Agora, como ser referência na faculdade? Eu lembro quando eu estava, eu não vou nem dizer onde é que era, porque o pessoal fica fazendo um monte de ligação, mas eu conheci um jovem, ele estava passando com uma menina do outro lado da rua. Eu vi que ele me viu, mas ele olhou para o outro lado. E eu chamei pelo nome, eu acenei para ele lá, eu acenei para ele e disse, ei, rapaz, e tal. Aí ele me olhou, aí falou, ei, pastor. Aí quando ele me chamou de pastor, eu disse a paz do Senhor para ele. Aí a moça que estava do lado dele, que era namorada dele, que eu não conhecia, olhou para ele e disse, você é crente? A moça que estava do lado dele perguntou, você é crente? Imagine se a namorada dele não sabia que Meu ele, Deus. em que situação, em que pé estava esse namoro. Então, eu vou refazer a pergunta. Qual é o maior desafio do jovem de hoje na necessidade, porque vai ter uma necessidade, o povo está maluco, os jovens estão em casa enlouquecendo. Quando esse povo voltar para a escola, vai vir com depressão, você sabe disso, Uhum. de tudo quanto é tipo de coisa no espírito, alma, corpo. Como ser referência se durante toda uma vida a gente não fez diferença? Pastor, a Bíblia diz que um dos fatos marcantes do final dos tempos seria o esfriamento, né? Isso. Hoje, em uma reunião de líderes, eu chamei isso de inverno. Só passa pelo inverno quem tem gordura, quem comeu muito durante o inverno, durante o momento
Então, qual que é vamos entender que a pandemia vai até o final do ano? Nós temos, então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos 8 meses para acumular gordura. Talvez você que está nos ouvindo aí, que é jovem, você ficou aí tanto tempo agora se alimentando de burundanga, de coisas que não dão sustento. A única maneira de você fazer diferença quando essa pandemia passar, a única maneira é se você tiver gordura. E eu me lembro de um dos avalistas, me falha a memória se é Spurgeon ou Wilkerson, que um dia um jovem muito sedento falou para ele assim: me deixa pregar esse sermão seu. Aí ele pegou aquela folha de papel e falou: eu te dou a minha lenha. Então você põe o seu fogo. Então o que acontece? Você hoje, o jovem cristão, ele mudou. Ele tem todas as pregações do universo no YouTube. Ele tem muita lenha para pouco fogo. Ele tem muita lenha para pouco fogo. Então ele precisa de fogo. E aí como você tem para você vencer, depois você se adaptar ao mundo, você vai precisar de muita lenha e de muito fogo. A lenha é o que você come. A pastora, ela é nutricionista, ela sabe. Os nutrólogos dizem: nós somos o que nós comemos. Então a pergunta que eu faço é: o que você tem comido? É o que você tem comido. Então o que você tem comido hoje vai mostrar quem você de fato é. E agora, só para um adendo. Uma vez, na época da MCM, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Eu me preocupava muito com o termo desviado. Fulano está desviado, Beltrano está desviado. O Espírito Santo me levou a uma reflexão. Calma. Talvez a pessoa não está desviada. Talvez ela nunca conheceu Jesus. Só pode desviar quem um dia já esteve no caminho. Então, a questão é: faça uma reflexão. Por quê, pastor? As igrejas estão muito preocupadas com quem vai voltar. As pessoas não vão voltar, elas vão continuar. Quem permitir que essa pandemia afaste ela do corpo, na verdade, sempre esteve longe. Isso é só o álibi que a pessoa precisa. Verdade. Então, estão comentando aqui, Nelson, eu queria que você fizesse essa reflexão sobre a questão da alimentação com relação à pornografia. Como é que um jovem... Eu só vou... Oi, fala. Eu só vou responder. Teve uma irmã aqui que mandou, eu só vou aproveitar que está no tema, e aí eu volto. Ela falou assim: pastor, acho que os jovens ainda são muito oprimidos na igreja. Se o jovem pinta o cabelo de uma cor que não é o padrão, ele não pode fazer nada. Às vezes ele servia com alegria, satisfação. Ele tem que ser reprimido, abrir a ferida, né? Matar o desejo. Deixa eu responder isso aqui. O seu desejo, toca, canta, serve, sai porque não... Sai porque não entendeu o que ele fez de errado. O pastor fala algo muito importante com o seu jeito. Vamos lá, pastor. Eu acho que ela a Maria do Carmo é da nossa igreja aqui de Goiás, né? Da nossa igreja de Goiânia. É sobre a pressão, né? Ministerial. Isso, eu acho que é o seguinte: o que ela está querendo dizer é que se há usou um termo bem clássico, que é a pintura do cabelo. E não é uma pintura como todo mundo pinta, é um negócio diferente, um verde, um azul, sei lá. É sim. Ele é tolhido de cantar, de dirigir, de pregar. Isso aí é uma norma, às vezes, dentro do próprio coração do pastor. A igreja tem logicamente, a sua doutrina, mas esse jovem ele se sente tão pressionado que ele deixa de fazer aquilo que ele estava fazendo com alegria. Ô, pastor, vamos para um ponto? Eu não quero perder minhas oportunidades no meio de vocês e do corpo. Eu sou muito... O senhor me conhece. Sim, fica à vontade. Aqui, a irmã Maria do Carmo, aqui na nossa comunidade, eu tenho jovens tatuados no meu louvor, eu tenho jovens de cabelo colorido, eu tenho jovens que ministram de bermuda, eu tenho jovens que ministram com camiseta larga, eu tenho jovens que vão de social e eu tenho jovens que vão de terno, tudo. Então, é a diversidade, parece a Arca de Noé aqui. Tem tudo que você pensar. Cada bicho, meu Deus. E sabe qual é o interessante?
nem isso é capaz de segurar alguém que não tem o coração no lugar certo. O jovem que usa esses artifícios aí para sair daquele lugar, daquele ambiente, você quer um exemplo? A maioria deles desviam, eles não procuram uma igreja que satisfaz ao padrão deles. Ele quer ter o cabelo colorido e não está bem na igreja? Ele vai para a bola de neve. Mas por que em vez dele ir para a bola de neve, ele desvia? É porque o problema dele não está com a instituição, é nele. Não é simples, vamos ser honestos, não é simples chegar num pastor, para não escandalizar, eu sei que vocês me amam, mas eu não consigo adaptar. Eu estou saindo, pastor, mas olha, eu estou indo para outra igreja. Não, a maioria desvia. Então, nunca teve com o coração no lugar certo. Lógico, cada igreja tem uma doutrina, tem um segmento, tem uma maneira de viver. E eu digo aqui que mesmo com toda liberdade, entenda bem o meu termo, que nós damos para os jovens aqui, uma coisa eu tenho plena convicção, não é isso que os mantém no nosso ministério, na nossa vida de comunidade. Sobre a pornografia, perguntou aqui assim, ó, comentar sobre a pornografia na adolescência. Nós estamos falando de ela não entra sozinha, ela entra por influência de terceiros. É por isso que a Bíblia diz que a má companhia ela corrompe o bom costume. Ela entra pelo senso do proibido. Ela aumenta a adrenalina daquele jovem. Hoje está se tornando cada vez mais comum entre meninas também. Então, a ideia clara sobre como vencer essa ideia da pornografia, eu acho que a primeira coisa é os pais terem um diálogo aberto sobre sexualidade e as igrejas quebrarem o tabu sobre falar sobre esse tema. Ele tem que ser falado. Porque se nós não ensinamos, o mundo vai ensinar da maneira dele. Maneira errada, né? Da maneira errada. Mas aí a pornografia traz também aquela sensação de uma liberdade que talvez ele nunca tenha tido. Na nossa adolescência, revistas e tantas outras coisas, eu lembro de revistas que eu cheguei a ver na minha infância que ainda eram preto e branco ainda naquela época. Só que hoje um jovem da igreja que canta, que toca, que prega, e não só os jovens, os adultos, homens, mulheres, adultos, pais, chefes de família, têm, às vezes, o acesso a líderes espirituais, né, pastor? Líderes, exatamente, líderes espirituais aí que têm se corrompido por causa da pornografia, porque agora o acesso é muito mais fácil, é via celular. Não tinha-se o que era o conhecido, hoje nós chamamos de smartphone, mas hoje você tem todo esse acesso. Eu estava conversando com os jovens de uma live que nós estávamos fazendo lá no Vila Nova, nossa igreja aqui em Goiânia, e eu falei da gente comer uma pizza depois. Eu não escrevi, eu só falei com eles no WhatsApp. Mandei uma não, ao contrário, eu escrevi no WhatsApp, eu não falei, para a gente comer uma pizza. Quando eu abri o meu Facebook, tinha propaganda de todas as pizzarias que tinha lá ao redor. Então, essa conexão que está muito, muito, muito visível, a gente tem que ter o cuidado, está muito próximo de nós. E tem homens, nós conhecemos, líderes nacionais, líderes locais, que têm caído por causa do adultério, né? E o adultério nada mais é do que a prática daquilo que começa em uma pornografia. Meu querido Nelsinho, meu pastor, meu psicólogo, umas palavras finais aí, nós estamos chegando exatamente a 1 hora, praticamente, de live. Esse pessoal que fez as perguntas aí, eu tenho certeza que depois vai procurar para fazer mais. A diaconisa Cléo Pacheco, né, lá da igreja, está parabenizando, dizendo que o trabalho é muito interessante. A irmã Ivanilda, né, que pediu para falar sobre pornografia, e tantas outras pessoas que estão participando aqui ao vivo, a irmã Maria do Carmo, que também é uma diaconisa da igreja, e tantos outros comentários que não dá nem para acompanhar.
Mas muito obrigado por todos vocês que estão assistindo, que estão participando com a gente. Depois, quando terminar, a gente vai lançar, vai jogar lá no YouTube. Mas eu queria que você desse para a gente as suas considerações finais a respeito do desafio, o maior desafio do jovem hoje, de fazer diferença no lugar onde ele foi colocado para ser diferente. Eu queria te ouvir e depois eu quero fazer uma oração por esses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí de diversos lugares do Brasil. Pastor, vou fazer a minha consideração e vou sair porque meu celular está acabando a bateria. Ok. Aconteceu alguma coisa aqui, mas o maior um desafio, se você quer ser um jovem diferente, peça ajuda. Não aceite andar com pessoas, ande com pessoas melhores do que você. Seja o menor, esteja pronto para aprender. Se você tem um problema com pornografia ou o que quer que seja, procure ajuda, se humilhe, abra o seu coração. Seu pecado não é maior do que o outro ou não é menor e vice-versa. E o maior desafio para você é descubra a sua identidade. Se satisfaça com quem você é, com o que você tem, com os dons que você recebeu. E se você não tem dons, vá em busca dos seus dons, desenvolva suas habilidades. Então, é buscar a sua identidade. Amém. Glórias a Deus. Nelson, muito obrigado. Eu vou fazer uma oração aqui, se você puder ficar ainda para receber essa oração, mas depois a gente conversa melhor pelo WhatsApp, aí a gente vai Amém. trocando mais ideias. Mas Estou pronto, viu, pastor? Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E eu não vejo a hora. Quem me conhece de Caldas Novas, toda vez, não tem uma vez que eu vá em Caldas Novas, principalmente que você esteve lá, Rialma. Olha, eu fiz a palestra introdutória em Rialma. E quando eu apresentei lá o que aconteceu em Caldas Novas, eu disse que você iria lá em Rialma. Estão aguardando lá. Vamos. E o irmão da igreja disse, pastor, é muito bom isso aí, mas está muito distante de nós. Eu falei, não, ele vai vir aqui. Nós vamos trazer aqui, Vamos, fazer um trabalho em Rialma. Pastor Paulo está aguardando a gente em Mineiros. Pastor, Hein? a partir do ano que vem, eu estou me organizando e minhas quintas e sextas-feiras elas vão ser abertas para isso. Glória Então, a Deus, que bem. eu geralmente vou sair na quinta e vou voltar no domingo para estar na igreja local, mas a gente vai ter oportunidade de fazer escolas quinta, sexta, Oh, Deus, e vamos querido. viver essa realidade. Em nome Amém? de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar então por esse Amém. projeto, inclusive. Deus, nós estamos em tua presença. Tu sabe que o nosso coração ele arde, Senhor, quando se fala em Kingdom School, Senhor. Tu sabe que nosso coração arde quando se fala em resgatar valores, resgatar vidas, porque nós vimos na prática, Senhor, não apenas lá na MCM, quando nós estivemos lá no CFCO, nós estivemos junto ali com o Nelson, mas juntos também em Caldas Novas, nós vimos na prática com o pastor Classilton, com o pastor Maurício, Senhor, e outros jovens que estavam ali presentes. Nós oramos, Senhor querido, pela vida do pastor Nelsinho, pela saúde física e espiritual, e eu oro por mim, Senhor, como líder dessa convenção, nos dá, Senhor, condições espirituais e nos dá condição financeira, Senhor, para colocarmos esse projeto em prática, trazermos um servo aqui, apresentarmos o projeto nas escolas e passarmos dias e dias, Senhor, colhendo frutos desses trabalhos. Em nome do Senhor Jesus, nos dá essa condição e nos leva, Senhor querido, a cumprir a tua vontade e o teu santo e infinito querer, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa o pastor Nelson, a sua esposa, a sua filha, Senhor, o seu ministério, aí na cidade onde ele foi plantado, ali para ele gerar frutos e tem dado frutos, Senhor, e todos aqueles que participaram dessa live, os que estão assistindo ao vivo, os que estarão assistindo gravado, os que estarão assistindo lá no YouTube, Senhor, alcança esses jovens, alcança a sua espiritualidade, o seu intelecto, a sua sexualidade, dá liberdade para eles, Senhor querido, para que eles possam ser diferentes, eles possam ser sal aqui na terra e luz aqui no mundo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu amado, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação. Pastor Nelson precisou sair, teve